João 10, capítulo 10, versículos 22 e 23. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Estamos nessa época de Natal, né? E sempre, já tem muitas vezes pregado isso aqui, mas hoje nós vamos falar aqui sobre a festa da dedicação. Agora mesmo em Israel está sendo celebrada esta festa. Eles começam hoje, a partir do pôr do sol, vão realizar a festa da Hanukkah. Hanukkah é a mesma coisa que dizer dedicação. E Jesus estava na festa da dedicação. Então, 25 de dezembro, que para eles lá em Israel, já é 25 de dezembro. Nós estamos ainda em 24. Mas lá agora já é 25, porque o dia começa a partir das 6 horas da tarde. Então lá para eles já é dia 25. Então eles estão comemorando esta festa. Então nós vamos trazer aqui a origem desta festa. Porque na verdade é assim. A verdadeira crença vem de Israel. Vem dos judeus. E a salvação vem dos judeus. Por que trocaram isto para botar uma festa de Natal, o nascimento de Cristo, quando Cristo nunca nasceu neste dia? Aqui diz, a festa da dedicação era inverno. Aqui para nós agora hoje é verão, lá é inverno. Como a gente prova que lá é inverno? Está aqui, A Bíblia diz, na festa da dedicação, Jesus estava lá e era inverno. Então, Jesus nascer no dia 25 de dezembro é uma data improvável e impossível. Não tem condições. Mas assim, o cristão verdadeiro não celebra festas, né? Porque todas as festas de Israel está confinada em Cristo. Quando a Bíblia diz assim, quando a Bíblia fala da Páscoa, a Bíblia diz, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal que foi imolado. Ele é a nossa Páscoa. Então, nós não precisamos celebrar Páscoa. Por quê? Porque Cristo é a nossa Páscoa. Ele é a nossa libertação do cativeiro, do pecado, da escravidão para a liberdade. Ele é a nossa libertação do mundo, ele nos tirou do mundo, da escravidão do pecado para a palavra. Para sermos libertos do pecado. Então o cristão não precisa comemorar Páscoa. Cristão não precisa comemorar Pentecoste, porque Pentecoste é a descida do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo desce em sua vida e reveste a sua vida, ali está o Pentecoste para você. Cristão não precisa comemorar a festa da expiação. Por quê? Porque Cristo realizou a expiação no Calvário. Quem foi a propiciação pelos nossos pecados e a expiação que nos remiu e nos tirou a culpa do pecado? Cristo. Cristão não precisa celebrar a festa dos tabernáculos, porque essa festa para nós vai ser no milênio, quando nós vamos reinar 1000 anos. Cristão não precisa celebrar a festa da dedicação, a Hanukkah, esta daqui que eu estou falando. Porque a nossa dedicação, nós temos que ser dedicados a Cristo e consagrados a Cristo. Então o cristão não celebra nenhuma dessas festas, porque todas estas festas estão confinadas em Cristo. Você tendo Cristo, automaticamente essas festas já faz parte da sua vida.
já fomos libertos do pecado, somos dedicados a Cristo, temos o Espírito Santo e fomos remidos lá na cruz do Calvário, quando Cristo pagou o preço do pecado. Mas como se originou essa festa? Porque assim, Roma, no dia 20, nesta época de dezembro, comemorava o Natalis Invictus Solis, ou seja, o nascimento do sol vitorioso. Quando Constantino veio com ares de cristão, dizendo que tinha se convertido ao cristianismo, aí ele queria juntar o paganismo com o cristianismo, junto. Então mudaram o nascimento do sol vitorioso para o nascimento do Filho de Deus. E agora, em 25 de dezembro, vão comemorar a festa do Natal, o nascimento do Filho de Deus. Quando hoje em Israel se comemora a festa da dedicação. Tem nada de nascimento do Filho de Deus. Cristo jamais pode ter nascido neste dia, jamais, impossível. Então, como se originou esta festa da dedicação? Como? Isto começou assim. Israel estava sob o domínio dos gregos. Um rei chamado Antíoco Epifânio dominava Israel. E este homem, ele queria impor os seus costumes, o costume grego, a todas as nações que ele dominava, inclusive para Israel. Vocês vão ter que se adequar à cultura grega. Vocês vão ter que fazer aquilo que nós queremos que vocês façam. E aí, um judeu verdadeiro não vai fazer isto, né? Não vai se adequar a costumes pagãos. Nem um verdadeiro cristão vai se adequar a costumes pagãos. Não, fica com a palavra. Doem quem doer, sofra o que sofrer, aconteça o que acontecer, um verdadeiro cristão fica com a palavra. Mas aí tinha uma família de pessoas sinceras, temente a Deus, que honrava a Deus. Se chamava Matatias, era o pai, e tinha 5 filhos. E um deles era Judas Macabeus. Sei que vocês já assistiram o desenho de Judas Macabeus. E aí Matatias começou, que Matatias quer dizer matitiarro, quer dizer martelo. Ele começou a propagar para o povo: quem for de Deus, fique ao nosso lado. Porque eles iriam levantar uma rebelião contra aquele malvado Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio colocou uma estátua de Zeus no templo e sacrificou um porco no altar, profanando o templo de Israel, sendo o maior sacrilégio, a maior infâmia que existe. Então Matitiarro, com seus filhos, se rebelaram. E começou uma rebelião. E a desvantagem era enorme. Eles estavam em desvantagem. Os gregos poderiam acabar com eles rapidamente, porque era pouca gente e eles não tinham muitas armas. Mas eles levantaram e oraram a Deus e pediram força para poder vencer esse malvado pagão. E Deus deu a vitória para eles. Diz que foi um milagre. Não tinha condições em números, em armas, em nada deles vencer Antíoco Epifânio. E eles venceram. Quando eles venceram, eles tomaram Jerusalém de volta. Rededicaram o templo. E agora, a partir de agora, eles vão fazer a festa da dedicação, para lembrar do milagre e da vitória que Deus deu para eles.
deu a vitória e deu mais um milagre. Eles só tinham azeite para queimar no candelabro um dia. Levaria mais 8 dias para poder fabricar o azeite puro, para que aquela menorá, o castiçal que vocês conhecem, de 7 braços, continuasse aceso. E ele só tinha azeite para queimar um dia. E Deus deixou com que a menorá ficasse acesa 8 dias. Isso foi outro milagre que aconteceu. Até o outro azeite ser fabricado. E aí, eles construíram agora uma menorá de 9 braços, para lembrar do milagre. Hoje mesmo é o dia que eles acendem esta menorá, para lembrar do milagre que Deus fez para eles, de ter vencido Antíoco Epifânio e a menorá ter ficado acesa 8 dias. Aí, só podia queimar um dia, mas com mais 8 dá 9. Eles fizeram uma menorá de 9 braços para acender justamente nesta festa, a festa da dedicação. O grande milagre aconteceu. Enquanto isso, os costumes pagãos estão celebrando a festa do Natal. Lá eles estão celebrando agora a festa da dedicação. Nós não precisamos celebrar essa festa, porque Cristo é a nossa dedicação. Nós somos dedicados a Cristo. E um homem e uma mulher dedicada a Cristo vive para Ele, honra Ele, vive para obedecer a Cristo. Então, por isso que um cristão não precisa celebrar nenhuma festa, porque nós vivemos dedicado a Cristo todo o tempo. O profeta disse assim: Natal é um paganismo, é uma adoração ao diabo. O profeta disse assim: eu quero estar afastado de tudo isto, das decorações e das árvores, de todas estas coisas que tem aí, porque isto é um paganismo. Então agora se reúnam católicos, evangélicos, espíritas, todos estão reunidos neste dia para celebrar o Natal. Natal não é celebração, Natal é adoração. Se fosse para celebrar, porque Cristo nunca mandou celebrar o seu nascimento, mas mandou celebrar a sua morte. Porque o cristianismo não está baseado no nascimento de Cristo, está baseado na sua morte. Não é o menino da manjedoura que salvou cada um de nós. O menino da manjedoura cresceu, se tornou um homem, foi até o Calvário e se sacrificou no nosso lugar. Então o cristianismo não está baseado no nascimento, mas está baseado na morte de Cristo. É na morte de Cristo que o salário do pecado é pago. É na morte de Cristo que a dívida do pecado é paga. É na morte de Cristo que a cabeça da serpente é esmagada, a cabeça do diabo é esmagada. É na morte de Cristo que nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. É através do Calvário, o dia mais importante que já existiu na face da terra, que o cristianismo está baseado. Não é no nascimento, é na morte. Mas tudo vira comércio. Tudo é para ganhar dinheiro, porque a desgraça do dinheiro é assim. É só para ganhar dinheiro, é só para ter um comércio, é só para fazer isso e aquilo para poder vender. Mas o verdadeiro aniversariante não está presente. Mesmo se ele tivesse nascido neste dia, que ele não nasceu,
ele não estaria presente na vida das pessoas e nas casas de família. Comemorar um dia de aniversário sem o aniversariante é a coisa mais horrível que existe. É loucura. Quando se comemora aniversário, o principal da festa é o aniversariante. O aniversariante é quem tem que estar presente. Mas se tem uma coisa que Cristo não está, é presente na vida das pessoas. Mas isso tem que se cumprir, porque está nas Escrituras. Não havia lugar para ele. Não havia lugar para Cristo nascer. Bateu em todas as portas, em todas as hospedarias. Tudo estava cheio, estava lotado. As pessoas já estão ocupadas demais. É muito prazer, é muita festa, é muito pecado, é muito dinheiro, é muita diversão. Como é que vai querer alguém que vai estragar tudo isto? Não vai querer. E bateu em todas as portas, Maria e José. Não há lugar, não há lugar, não há lugar, está tudo cheio. Como é que vai nascer? Não. O único local é um estábulo, é onde tem cavalo, onde tem boi, onde tem ovelha, onde tem bode. Só tem ali. Só tem ali, então eu vou nascer ali. Se só tiver o meu coração se só tiver o meu coração diante de 8 bilhões de pessoas, ele vai nascer ali. Ele vai nascer naquele coração humilde. Ele vai crescer naquele coração humilde. Ele vai reinar naquele coração humilde. Porque Cristo anda na humildade, vive na humildade, nasceu na humildade. E é assim. Então não havia lugar. Então vai para um estábulo. E lá é colocado num coxo de dar comida a animais. Talvez um fenozinho de animais forrou o coxo. Enrolado em panos de canga de boi. Jamais poderia ser 25 de dezembro, porque se fosse, Israel está nevando, o frio chega a 0 grau, um menino enrolado em panos de canga de boi morreria congelado. Mas só eram os panos que tinha para enrolar ele, porque Maria e José era pobre. Pobre, não tinha nenhum agasalho para enrolar Jesus. Se fosse 25 de dezembro, ele não suportaria o frio do inverno. Então jamais pode ser 25 de dezembro. Jamais pode ser 25 de dezembro, porque Maria e José viajaram de Nazaré da Galileia para Belém da Judéia, 150 quilômetros. Se eu for fazer esse trajeto de carro, é 2 horas e 14 minutos, 2 horas e meia, às vezes. Mas fazer um trajeto numa mula ou a pé, quantos dias demoraria? E quem viaja no tempo da neve em Israel? Ninguém. Jesus, quando alertou o povo, disse: ore para que a vossa fuga não seja no sábado e no inverno, porque o inverno é difícil a locomoção em Israel. Está nevando. Caminhar no calor é melhor do que caminhar no frio. Sabia disso? Caminhar no calor é melhor do que caminhar no frio. Não tinha locomoção, era difícil. Eles estavam resguardados em casa no tempo do inverno. Os pastores já tinham guardado os seus rebanhos em outubro, porque sabiam que o inverno ia chegar. Não é 25 de dezembro, porque pastores não estão pastoreando no dia 25 de dezembro. Não pode ser. Mas essa é a desgraça do mundo, é a desgraça da religião, é a desgraça do ensinamento errado, levando milhões e bilhões de pessoas à perdição, a comemorar algo que nunca aconteceu. Por quê? Porque não se tira por causa do lucro. O lucro é grande demais, não pode tirar mais. É tudo lucro, é tudo dinheiro, é tudo em favor disto.
E as pessoas continuam. Todo ano a mesma coisa. Todo ano a mesma coisa. É decorações, é enfeites, é Papai Noel, é a cidade iluminada, é alegrias passageiras, brilho artificial, luz artificial, mas o aniversariante não está presente. Mesmo que se ele tivesse nascido neste dia, ele não estaria presente. Que ele não nasceu neste dia. Então é assim. Continuarão a mesma coisa. E todo ano a gente fala, todo ano a gente ensina, todo ano a gente mostra, mas as pessoas continuarão a mesma coisa. É só para verdadeiros cristãos, pessoas eleitas, que realmente querem viver o correto e fazer o correto e honrar a Cristo. Estes sim. Estes querem obedecer a palavra. Todo ano é aquela hipocrisia, é aquela reunião, mas os sentimentos verdadeiros não estão presentes. Todo ano é a mesma coisa. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro só nasce na primavera. A primavera em Israel começa em março, quando começa o outono para nós. Jesus só poderia ter nascido de março para abril. E provavelmente em abril. Primavera é a época que os cordeiros nascem. Então, Jesus sendo o Cordeiro de Deus, ele só poderia ter nascido nesta época. Jesus não é o cabrito de Deus, 25 de dezembro é Capricórnio, cabrito, ele não é o cabrito, ele é o Cordeiro de Deus. Embora exista a representação de bode para Jesus, mas quando fala no seu nascimento, o mês tem que ser do Cordeiro. A Bíblia fala em Levítico do bode expiatório e o bode emissário. Todos dois simbolizam Cristo. O bode expiatório simboliza Cristo que remiu a nossa culpa, tirou a nossa culpa e nos redimiu na cruz do Calvário. Fez a expiação pelos nossos pecados. Quando eu falo expiação, é nos livrar da culpa do pecado. O bode emissário era aquele que era levado lá para o deserto para ser morto lá. Jogava ele lá e deixava ele ser morto lá. Então é assim. O bode expiatório simboliza Cristo, que foi à cruz do Calvário para nos redimir da culpa. O bode emissário simboliza Cristo, que leva os nossos pecados para o mar do esquecimento. Leva os nossos pecados para o esquecimento, para o deserto, para nunca mais ser encontrado. Porque as representações que estão no céu têm a representação aqui na terra. O zodíaco, que não tem nada a ver esse negócio de dizer assim, seu signo é este, vai acontecer isso e isso com você. Não, não, não. Para o cristão isso não funciona. Porque o cristão está sob a influência do Espírito Santo. Mas só que aquelas representações que estão lá em cima, tem uma representação aqui na terra. O zodíaco começa com a virgem, termina no leão. A virgem simboliza a primeira vinda de Cristo, que veio numa virgem, e o leão simboliza a última vinda de Cristo, quando ele vem para reinar no milênio. Se você for ao Google Sky, se você digitar lá no computador, Google Sky, aí vai aparecer todas as constelações lá. Aí lá tem Áries, o Cordeiro, lá tem a Virgem, tem o Leão, tem Capricórnio, que é o cabrito, tem o Câncer, que é um caranguejo, simboliza o arrebatamento, tem uma serpente caindo assim, simbolizando o diabo como uma antiga serpente, tem um dragão também caindo, simbolizando o diabo, Apocalipse capítulo 12, o dragão
Então tudo que está lá, primeiro Deus representa em cima, para depois colocar embaixo. Então Jesus é o quê? O Cordeiro de Deus. Aires, mês de abril. Então ele só pode ter nascido nesta época. Dezembro, em hipótese nenhuma, pode ter sido em dezembro. Em hipótese nenhuma. Amém? Então já estou terminando. Então veja só. Outra coisa que ensina também. Aqueles presépios que as pessoas colocam, aí os magos chegando, quando Jesus tinha nascido. Não. É engano. Os magos chegaram 2 anos depois. Até porque eles viajaram de um local montado em camelos, demorou para chegar. Só que aqueles homens observavam os astros e observavam as escrituras. E a maior de todas as profecias, uma das profecias mais bonitas que existe na Bíblia foi Balaão que deu. Você diz, uma pessoa nasce para ser profeta, ele tem visões, mas ele pode cair. Balaão era um profeta, mas acabou fracassando por causa de dinheiro. Mas Balaão disse assim, uma estrela procederá de Jacó e o cetro subirá de Israel. Lá de Israel vai subir o cetro, um rei de verdade. E uma estrela vem para brilhar, da onde? De Jacó. Da tribo de Judá viria um para reinar. E aqueles magos observavam os astros e observavam as profecias da Bíblia, principalmente a de Balaão. E aí, como eles estudavam, não é astrologia. Astrologia é uma ciência diabólica. É astronomia. Astronomia é correto. Que estuda os astros ali em cima. Agora, astrologia estuda os astros para influenciar a tua vida. Não. Então, o verdadeiro cristão, a influência dele é divina, é da palavra, é de Deus. Não tem influência de astros. Então eles viram 3 planetas se alinharam. Marte, Júpiter e Vênus. E quando eles se alinharam, ficaram em linha assim, formou um brilho em forma de uma estrela. Esses planetas só se alinham quando Deus vai mandar uma dádiva para o mundo, um presente, uma coisa grande. E quando eles viram a conjuntura dos 3 planetas formando um brilho em forma de uma estrela, eles seguiram aquela estrela. E aqueles homens traziam presentes, ouro, incenso e mirra. E eles seguiram. 2 anos depois eles chegaram. Seguiram a estrela. O profeta ensina assim, uma mensagem, ele diz, vimos sua estrela e viemos adorá-los. O profeta diz, nós temos que ser essa estrela que guia as pessoas a Cristo. Porque eles seguiram a estrela, a conjuntura dos 3 planetas formou o brilho, ia dar mesmo lá em Israel. Mas não em Jerusalém, mas em Belém. Porque Belém era a cidade mais insignificante que existia em Israel. Jesus nasceu na cidade mais insignificante, em um estábulo, e foi colocado num costo de dar comida a animais. Só que Belém significa casa do pão de Deus. É ali onde iria nascer o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar. Amém. E aí eles seguiram. E chegaram. Até Jesus. E trouxeram ouro, simbolizando a divindade, incenso, simbolizando a santidade, e mirra, simbolizando o amargo.
Ouro simbolizando Jesus como o rei, incenso simbolizando Jesus como sumo sacerdote e mirra simbolizando Jesus como profeta. Porque como homem profeta ele ia passar um amargo muito grande, ele iria morrer. Ouro simbolizando Jesus como aquele que há de vir, e incenso simbolizando Jesus como aquele que é, e mirra simbolizando Jesus como aquele que era. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Estão entendendo? Então ali estava, depositaram. Hoje esses presentes são o quê? O ouro é a nossa alma, o incenso é o nosso espírito e a mirra é o nosso corpo. É onde a gente passa o amargo. Mas tem que depositar todos os três diante de Jesus: corpo, espírito e alma. Estão entendendo? Se as pessoas dessem esse presente para Jesus hoje, seria a melhor coisa. Mas estão doando presente uns para os outros. Dá o que os magos deu. Ouro é a sua alma, incenso é o seu espírito e mirra é o seu corpo. Dá a tua vida para Cristo. Deposita diante dele sua vida, que aí ele vai cuidar. Mas as pessoas não querem depositar a vida diante de Cristo. E aí, uma lapada nos trinitarianos, nos dualistas, que diz que Jesus é outra pessoa que Deus mandou. O profeta disse: Deus não mandou ninguém, Deus mesmo veio. Só que Deus gerou aquele corpo para ele entrar naquele corpo. E quando o anjo trouxe a notícia para os pastores, porque a maior notícia de todos os tempos que já foi dada na terra, foi quando anjos vieram trazer a notícia, uma notícia celestial. Não era uma fake news, não, era uma verdade. E essa notícia foi dada a quem? A reis, rainhas, monarca, prefeito, governador? Não. A homens pobres, simples e humildes. Não esses pastores de hoje não, que são ricos, milionários não. Eram pessoas que só sabiam cuidar de ovelhas, eram analfabetos. A pastores. Sabe quando aqueles anjos veio e disse assim: hoje na cidade de Davi vos nasceu Jesus? Foi assim? Não, gente. Não. Jesus é o nome de uma pessoa que muitas pessoas chamaram de Jesus. Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador. O é único. Quem é quem? Quem é o Salvador? Cristo, Senhor. E quem é Cristo? O Espírito Santo. Quem é o Senhor? O Pai. Não é assim que a gente aprendeu? Senhor é Pai, Jesus é Filho e Cristo o Espírito Santo. Hoje nasceu o Salvador, o é único. Deus diz na sua palavra, lá no Velho Testamento, que Ele é Salvador. Deus estava gerando o próprio corpo dele para poder redimir a humanidade. Não era um ser à parte, um ser diferente, era o próprio corpo de Deus. Queria ser o Salvador. O único, não era qualquer pessoa que estava nascendo, gente. Era uma pessoa única. Queria fazer o maior feito da história. Salvar vidas. Tirar pessoas do pecado. Eliminar o jugo do diabo da vida das pessoas. E era o único que podia, que pode fazer isto. Aquele que era, aquele que é, ainda é hoje, e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Ele é o Cristo, Ele é a vida, Ele é o Natal para nós. Amém? Para nós, Ele é o Natal. Ele é tudo. Ele é tudo e todo, e o todo para nós. Amém? Vamos ficar de pé.